Fala pessoal, aqui é João Oliver, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Já se inscreva, compartilha, dê o like e escreva aí a sua opinião nos comentários. Hoje o tema é escala 6x1 e por que isso é um dos maiores problemas do Brasil e que atrasam a economia e o desenvolvimento. Bem, eu já trabalhei diversas vezes na escala 6x1, tá? Então, eu tenho propriedade para estar falando, porque eu já trabalhei num emprego que também já era 5x2 e claramente tem uma extrema diferença da qualidade de vida de quem trabalha numa escala 5x2 e de quem trabalha numa escala 6x1. E por que eu acho que a escala 6x1 é uma escala que praticamente é contra o desenvolvimento econômico, porque para ele funcionar, ele tem que criar um sistema de pessoas derrotadas para que assim mantenham outras pessoas que já estão no poder na ativa. Essa é a dura realidade. E o justo seria a escala 5x2. Por quê, galera? Eu trabalhando na escala 6x1, mesmo que talvez em alguns empregos, quando você trabalha na escala 6x1, você faz geralmente meio período, tá? Só que mesmo esse meio período, você ainda tem que deslocar tempo do seu local de casa, ou seja, de onde você está, de onde você reside, para o estabelecimento onde você precisa trabalhar, exceto, claro, se você não trabalhar home office. E isso já vai gastar um tempo a mais da sua vida, sem contar o tempo que você também arruma, que você geralmente arruma, para estar indo ao serviço. E por que eu considero essa escala contra o desenvolvimento? Porque essa escala, geralmente, ela ocorre em subempregos, tá? Ela geralmente ocorre em subempregos, porque geralmente pessoas que são mais estudadas, têm mais qualidade de vida, elas vão poder simplesmente optar, se elas tiverem condições financeiras e tiver mais capacidades, no caso, seja porque fez algum curso, seja porque prestou algum concurso e adquiriu possibilidade de se profissionalizar e de exigir condições melhores, o escala 6x1, ela simplesmente vai mudar aquela pessoa a viver naquela escala para sempre. Porque na escala 6x1, como você trabalha praticamente quase a semana inteira, você não tem tempo de descanso. E geralmente, nesse um dia de descanso que você vai ter, você vai fazer o quê? Organizar a sua vida, fazer as coisas que não deram tempo de fazer, ou fazer algum serviço doméstico, limpar a casa, alguma coisa assim. Então, é uma escala em que não te oferece nenhuma oportunidade, nenhum tempo hábil em que você esteja se desenvolvendo. Entendeu? É claro, há, como sempre, exceções de pessoas que mesmo nessa escala conseguiram crescer profissionalmente, só que a realidade é que isso demanda muito esforço seu e muito tempo, cara. Obviamente, uma pessoa que trabalha na escala 5x2, ela vai ter mais saúde e por ela ter mais saúde, ela também vai ter mais vontade, porque ela vai ter mais energia e tendo mais energia, ela vai conseguir focar nos seus negócios próprios. E com isso, ela vai conseguir desenvolver e ela se desenvolvendo, automaticamente ela vai fazer aquele efeito dominó, porque a partir dela, ela vai conseguir desenvolver e fazer a economia, o Brasil, ir para patamares melhores, entendeu? Por que o Brasil, até hoje, não é um país que não se tornou uma potência, sendo que ele tem recursos suficientes para isso? É porque o Brasil, ele sempre focou na extração e na venda, exportação e importação de matérias-primas. O que seria matéria-prima? Matéria-prima é aquele material que dá início a toda uma escala de produção. Então, por exemplo, você está vendendo ferro ou trigo, alguma coisa assim. Só que esse trigo, esse ferro, chega lá na frente, eles vendem para outro país, vamos supor os Estados Unidos ou a China, e a China e os Estados Unidos, o que eles fazem com essa matéria-prima? Transformam ela, por exemplo, em algum doce que você gosta, ou transformam, sei lá, em algum equipamento, alguma tecnologia, seja numa peça de um computador, alguma coisa assim. Ou seja, eles transformam a matéria-prima em algo que se valoriza. Ou seja, eles fazem com o recurso que nós oferecemos a um valor extremamente baixo para transformar isso em um produto que depois vai ser revendido para nós mesmos brasileiros,
em um valor extremamente mais alto do que a gente vendeu para eles, entendeu? E por que eles têm a capacidade disso? Porque eles desenvolveram profissionalmente as pessoas para estarem se profissionalizando e criar essas inovações, seja de fazer algum produto, seja de fazer alguma tecnologia nova, coisa que no Brasil não é incentivado. Quanto é que o setor que mais lucra no Brasil até hoje é o agro, que é agropecuário, né? E mexer com gado, mexer com planta, essas coisas. E qual que é o real problema disso? Porque muitas pessoas vão falar assim, mas nos Estados Unidos as pessoas trabalham sem parar. Sim, só que você tem que entender que, geralmente, nos outros países, as pessoas, elas são pagas por produtividade ou elas são pagas por hora, entendeu? Enquanto no Brasil, é o seguinte, você é pago independente do esforço que você faz, independente do resultado que você entregue, entendeu? Ou seja, enquanto lá em outros países, você trabalhando, no final, você vai ver aquele lucro e você já pode pegar ele direto, aqui no Brasil você vai trabalhar o mês inteiro para ganhar o mínimo de recompensa possível, entendeu? É claro, sempre tem exceções de empresas que realmente valorizam o funcionário e que pagam correspondente à entrega daquele funcionário, mas é claro, ainda mantendo a segurança de manter a empresa funcionando, né? Só que a maioria das empresas, infelizmente, elas tendem a abusar e extrapolar certos pontos, tá? E por que que a escala 6 por 1 foi, eu considero que é praticamente desumana, cara? Porque você simplesmente vira um ser que a sua única função é uma peça para trabalhar. Você é literalmente visto como um robô, mesmo se você fosse uma pessoa. Porque as pessoas elas não vão considerar seus sentimentos, as pessoas não vão considerar seus problemas, elas apenas querem que você esteja lá, cumprindo o seu horário e fazendo o seu serviço. Enquanto eles estiverem lucrando, para eles está suficiente. Mas se eles não estiverem lucrando, eles vão fazer da sua vida um inferno. E essa é a dura realidade em muitos lugares, tá? Infelizmente no nosso país, porque o nosso país ele tem uma origem de escravos, tá? Essa é a realidade. E até hoje isso infelizmente permanece. E ainda, digamos que as pessoas que estão no poder se consideram no direito de estar fazendo essas atrocidades, justamente porque não tem uma punição adequada em respeito a isso. É claro que eu não estou julgando empreendedores, empresários, porque muitos deles, na verdade, são sufocados principalmente pelos impostos, que são uma forma do Estado estar mantendo o controle sobre essas empresas. Até porque o Estado ele não quer que as empresas sejam mais fortes que eles. Porque a partir do momento que as empresas forem mais fortes que eles, o Estado, infelizmente, vai estar perdendo poder de resposta, poder de opinião. Então, o Estado ele quer sempre estar no topo, né, para estar mantendo a sua segurança. E para a forma melhor de ele manter essa segurança é reduzindo a possibilidade de outros concorrentes estarem ganhando poder. E como que ele faz isso? Arrecadando mais impostos, porque arrecadando mais impostos você provavelmente terá menos recursos, né? E você tendo menos recursos, você vai ter poucas chances de estar respondendo, até porque para você ter voz, geralmente no mundo você tem que ser alguma pessoa relevante ou uma empresa relevante, né? Então, esses são os motivos do porquê que eu considero a jornada 6 por 1 praticamente como um fracasso. Deveria ser por hora, inclusive se o trabalho fosse por hora, muitas empresas iriam quebrar, porque elas não conseguiriam se adaptar a isso, tá? E há muitas pessoas que falam assim, nossa, mas se fosse 6 por 1, muitas das coisas que tem, por exemplo, no sábado, no domingo, iriam parar de funcionar. Cara, não iria parar de funcionar. Dá muito bem para a pessoa usar 2 funcionários e intercalar essas pessoas para horário diferente. Por que que os outros não querem? Porque simplesmente eles vão ter mais custos, vão ter mais gastos e eles não estão nem aí para a saúde, na maioria das vezes, do funcionário, cara. É como eu disse, a maioria está avisando os lucros e fugir dos impostos. E, infelizmente, isso sempre vai cair
nos braços de quem tem menos poder, que é relativamente o funcionário, na negociação. E uma coisa que eu acho um absurdo é que foi criado, né, uma legislação onde onde o funcionário pode negociar com o patrão. Só que, cara, tem uma lei do poder, não sei se vocês já chegaram a ler o livro 48 da Lei do Poder, mas tem uma lei do poder que fala que nunca negocie com alguém que possua mais poder e barganha do que você, porque você sempre vai sair perdendo, entendeu? Então, não adianta, cara. Esse negócio de você negociar com o seu superior nunca existiu, nunca vai existir e nunca vai funcionar, entendeu? Porque ao menos que você tenha alguma coisa extraordinária, que infelizmente hoje em dia é difícil se ter, já que hoje em dia o acesso à informação ficou muito fácil, os superiores seus não vão te respeitar e não vão te dignificar da forma como você deveria, coisa que outros países é totalmente diferente. Nos outros países você tem um mínimo de dignidade humana. Infelizmente aqui no Brasil você tem que se esforçar para ter o mínimo de dignidade que você merece. Até o próximo vídeo. Se inscreva, dá o like, compartilha e coloque a sua opinião do que você acha a respeito dessa jornada 6x1. Até a próxima.